Oi, pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores, a gente fez ali a nossa, né, inserção de dados na nossa tabela stage, a gente alimentou o nosso histórico, e estava faltando aí criar as nossas dimensões e procedures para poder alimentar as nossas dimensões, tá? E aí eu vou dar um select aqui da top 10, né? Ó, select, top 10, eles foram de cada uma das nossas tabelas, só para vocês entenderem aqui, só para recapitular o que a gente fez aqui para continuar o desenvolvimento, beleza? Então eu tenho aqui a minha stage com os dados brutos, tudo isso daqui nela tá salvo aqui como texto, então se a gente vier aqui, ó, na nossa tabela stage, abrir as colunas, a gente pode ver que tá tudo como varchar max, tá vendo? O que que a gente fez? A gente criou uma procedure, e aí tem o vídeo aqui no canal fazendo isso, criando essa procedure e alimentando a nosso histórico, onde a gente fez o quê? Que é essa segunda tabela aqui, tá vendo? A gente normalizou os dados, né? Então tudo que era int colocou como int, texto como texto, com os caracteres certos, não colocando mais aquele varchar max. E, além disso, a gente criou uma APK para nossa tabela, então um índice ali único que junto, né, tipo um conjunto de colunas que junto vai ser único para ser uma chave aqui para nossa tabela. E criou a procedure para poder alimentar a nossa tabela histórico. Então a gente executa essa procedure, ela já alimenta, pega os dados da stage, joga aqui na histórico tudo já de forma automática, né, alimentado. E aí o que estava faltando? A gente criar as nossas dimensões, a procedure para alimentar essa dimensão para a gente ir para fato. E quando finalizar a fato, a gente começa o nosso Power BI, tá? Fazer o relatório de verdade. Então, eu já fiz aqui essa etapa, né? Já criei essas tabelas e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês explicar como foi que eu fiz isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui para poder criar nossas dimensões foi fazer o quê? Olhar nosso histórico para poder ver quais as colunas da históricos que são textos que vão ser necessário virar uma dimensão. Porque na nossa fato a gente não pode ter texto, é só ID, data, valores mesmo, né? Então não pode ter texto. E aqui a gente sabe que tem essas três colunas, tá vendo? Ó, canal, produto e motivo de satisfação. Quando a gente criou a nossa tabela histórico, a gente também já definiu qual era o tamanho do varchar, né? Do texto de cada uma dessas colunas. Então a gente foi lá e olhou e viu que canal tinha aqui o tamanho de 18. Então eu vou criar uma dimensão com esse mesmo tamanho. Eu não preciso ficar pensando mais porque eu já tive esse trabalho no meu histórico, tá? Então, ó, produto também é 32. Motivo de satisfação, ele vai ser aqui, ó, varchar 44. Então, o que que eu fiz? Eu já sabia quais eram as dimensões que eu precisava criar. Então, são 3 dimensões. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o script de criação dessas tabelas. Então, o que que eu fiz? Eu criei aqui, ó, no mesmo banco, no mesmo esquema que eu já comecei a criar as minhas tabelas, eu fui e criei aqui a minha DIN canal. Então, eu coloquei, ó, create table, DIN canal. E aí, eu fui colocando aqui quais as colunas que iam compor ela. Como eu preciso que exista um ID para aquele meu texto do canal, então eu tenho aqui, ó, vou dar um Ctrl, como eu já criei, eu vou dar um Ctrl 3 aqui na tabela, só para ela aparecer aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui esses canais disponíveis lá na minha histórico. Então eu tenho chat, e-mail, WhatsApp, telefone. E o que eu quero fazer? Eu quero que para o meu texto chat exista um ID único, né? Que seria isso daqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Para cada texto único, eu tenho um ID único. E esse identity, ele vai fazer exatamente isso, tá vendo? Quando eu coloco aqui, crio uma coluna ID do tipo int e coloco aqui identity, esse identity 1,1 quer dizer o quê? Que vai ser uma coluna tipo, única, né? E ele vai iniciar em 1 e vai incrementar mais um a cada texto novo, né? A cada informação nova que entrar dentro dessa tabela. Adicionei aqui a minha coluna do canal, né? Que é o texto, né? Para eu poder saber, porque eu vou cruzar esse texto da minha dimensão que eu tô criando com a minha histórico, o texto da minha histórico, para conseguir trazer esse ID lá para minha fato. E adicionei apenas as colunas de controle, né? Que é a data que eu inseri o dado e inicial e final date control, que foi a data que o meu processo rodou. Né, a data que o processo rodou, os dados que foram atualizados, tudo isso aqui com base lá na histórico, né? Porque lá na histórico vai existir o final date control com um período de data lá específico e eu vou fazer o filtro desse final date control para conseguir atualizar só
aquele dado específico, né? Sem ter que ficar pegando a histórico inteiro tudo de uma vez. E uma coisa diferente que eu coloquei aqui também foi essa criação de um índice não clusterizado. O que isso aqui quer dizer, tá? Eu vou fazer o cruzamento, né, o meu left join ali da minha dimensão com a minha histórico para uma coluna que ela é texto, certo? Então, o que eu tô fazendo? A minha coluna aqui, ID, ela já vai ser a minha PK, certo? Então, aqui eu já posso até colocar aqui, ó, primary key. Essa coluna aqui da minha dimensão, ela já vai ser a minha primary key, já vai ser o meu ID único aqui dentro. Beleza, só que para eu conseguir trazer essa PK aqui da minha dimensão, eu vou precisar cruzar texto com texto, texto da histórico com texto da minha dimensão. A minha histórico, esse canal aqui, ele já faz parte da minha PK. Então, ele já tem ali um índice ali, entendeu? Eu não preciso ficar fazendo outro, porque já faz parte, né? Compõe. Então, aqui eu criei um cluster não clusterizado, porque já existe uma PK, certo? Para minha coluna canal, que é um texto. Então, eu vou gerar um índice aqui para esse canal, para ficar fácil o relacionamento, tá? Isso vai facilitar na hora dele relacionar ali texto com texto de outra tabela, ele vai achar muito mais rápido. Aqui a gente tá falando uma dimensão pequena, de 4 linhas, mas se fosse uma tabela com mais dados, né, com bastante informação, esse index já ia fazer uma diferença maior, tá? E aí, como que eu faço? Create, né, on clustered index, o nome do meu index, on, e aí eu vou falar a minha tabela, né, e qual a coluna que eu quero criar esse meu index. E é isso. E aí eu tenho as minhas outras colunas, né, lembrando aqui, tá vendo, ó, coloquei, ó, varchar 18, igual a gente criou lá na histórico. Criou lá na história como varchar 18, então a gente tá criando aqui também. E aqui eu tô colocando que não pode ser nulo. Nenhuma dessas informações aqui vai poder ser nula quando eu inserir os dados na minha dimensão. E fiz a mesma coisa para todas as outras dimensões, né? Que é a minha motivo de satisfação aqui, ó. Tá vendo? Motivo de satisfação, mesma coisa. Vai de identity. Deixa eu só colocar o primeiro key aqui que eu não coloquei nas outras. Então ela vai ser um ident, vai ser primeiro key e não pode ser nulo. Beleza. Tem aqui o motivo de associação, varchar 44. Por que varchar 44? Porque a gente já identificou na criação do histórico, lá no procedure, quando a gente fez tudo certinho, a gente identificou que é 44 caracteres lá, né? Então, coloquei aqui também. E colunas de controle. E o index não clusterizado dessa coluna de texto, porque a gente vai cruzar motivo de associação com o motivo de associação lá do nosso histórico. E a mesma coisa para produto, tá vendo? Deixa eu só adicionar aqui o primeiro key. E a mesma coisa para nossa DIM produto, né? Eu coloquei aqui, ó, o ID ident, então quer dizer, começar em um e adicionar um a cada texto diferente que existir. As nossas colunas de controle e o index aqui não clusterizado do nosso texto de produto, que eu vou cruzar produto com produto do nosso histórico. Então, ok, isso daqui, ó, já tá feito. Eu vou dar um Ctrl 3 aqui, ó, em cada uma dessas tabelas só para vocês verem, tá? Ctrl 3 para mim aqui significa selecione as 10 primeiras linhas da tabela. É um atalho que eu fiz aqui. Então eu tenho aqui, ó, o motivo de sessão, tá vendo? Bonitinho, com o ID, tá alimentada. A nossa DIM produto aqui, ó, também, ó, tá alimentada. Já tá tudo certinho. Tá, Jay, como que você alimentou ela? Beleza, eu criei. Se você tá fazendo aí comigo, você pausa o vídeo, copia, né, vai recriando aí para você essa mesma estrutura. Se você tá fazendo desde o início, vai dar certo. Então, pausa aí, copia isso daqui, vai fazendo, né, testando aí bonitinho. E a gente vai pra Procedure, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui agora, tá? Beleza, a Procedure, eu já até troquei aqui, ó. Ela já está criada, tá? Então, o que eu fiz? Isso daqui nem precisa, né? Porque você vai criar do zero aí, você vai começar desse jeito aqui. Então, você só vai colocar qual que é o banco que você vai usar, dá um go aqui para começar a iniciar a procedure mesmo, e aqui eu tô colocando cria ou altera a procedure tal, tá? Você pode ser só create procedure, não precisa ter esse or alter, tá bom? Mas eu gosto de usar os dois, porque se eu fizer qualquer alteração, eu e ela já existir, né, ele já altera pra mim, sem eu precisar ficar mudando isso aqui toda hora. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o esquema que eu quero e coloquei aqui, ó, PRC. Essa procedure, eu poderia fazer uma procedure para cada uma daquelas dimensões, certo? Mas para evitar de ficar criando um monte, até porque eu tô pegando os dados da mesma origem, eu tô fazendo aqui direto, tá? Então,
que eu tô fazendo aqui, ó? Tô pegando aqui, ó, PRC, né? DIN, canal, motivo e produto. Uma dimensão que vai alimentar essas três... Uma procedure, né? Que vai alimentar essas três dimensões. Tô declarando aqui só as variáveis de inicial date control e final date control, que vai ser o padrão, né? Que eu vou fazer o filtro para poder pegar só um período específico da minha base lá. Eu declarei aqui, ó, isso daqui é só um comentário, tá? Então, pode desconsiderar isso aqui por enquanto. Isso aqui é só para teste quando minha procedura não está criada. Então, se a sua procedura não está criada e você quer ir testando os dados, aí sim você usa isso daqui. E aí, no caso, você vai fazer o quê? Comentar isso, ó. Comenta essa parte e descomenta essa. E aí, você pode executar aqui o processo que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? É porque sem a procedure, né? Quando eu estiver executando a procedure, eu preciso dar um número para ele, né? Então, por isso que eu preciso desse declare aqui quando a minha procedure não estiver criada ainda, tá? Então, eu vou descomentar esse cara aqui, porque ela já tá criada. Eu não vou, só tô explicando para vocês mesmo como que eu fiz. Então, ok. Então, create procedure, nananã. Declare do inserted date, né, do tipo date time, e ele vai ser igual a get date, porque eu quero que essa coluna tenha realmente a data de inserção que eu inseri o dado na hora. Então, se o processo rodar meia-noite aqui, isso aqui tem que estar com a data de hoje, meia-noite. E é isso. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa que a gente fez lá no histórico quase, né? Primeira coisa, fazer o quê? Jogar os dados, selecionar a nossa tabela histórico, né? Porque a nossa dimensão, ela vai ser alimentada a partir da nossa histórico. Então, eu seleciono aqui, ó, select, distinct, da onde? Da minha tabela histórico, tá? Dei um apelido aqui para ela, A. E aí eu quero o dado distinto de canal. Por quê? Vou comentar aqui o insertinho só para vocês entenderem, tá? Vou comentar o insertinho e vou comentar essas colunas de variáveis aqui, porque eu não tô trazendo número, então ele vai ficar vazio aqui, né? E é uma criação de tabela. Eu quero só essa etapa. Então, o que eu vou fazer? Vou dar aqui, ó, select distinct, esse cara aqui. Canal, tá vendo? Ele me trouxe aqui os dados únicos de chat, e-mail, WhatsApp, telefone. Beleza, da minha histórico. E aí, o que eu coloquei a mais ainda? Eu coloquei esse where aqui. Aqui, nesse caso específico, não existe, né? Não tem nada nulo ou nada em branco. Mas se existisse, eu já tô garantindo que eu não vou inserir nada nulo dentro da minha dimensão, tá? Então, por isso que eu coloquei esse where aqui a mais. E aí, eu tenho aqui o meu outro end de final date control igual final date control da nossa tabela histórico, tá? Por que você fez isso, Gé? Tá, vamos lá. Vamos olhar aqui a nosso histórico, tá bom? Vou selecionar isso aqui só para vocês entenderem, tá? A intenção, a ideia desse processo, quando ele estiver finalizado, é que ele rode diariamente. Então, o que vai acontecer? A nossa stage vai ser alimentada na hora X. Processo da histórico, ela vai rodar e vai pegar, ó, ler os dados da stage e vai alimentar aqui a nossa tabela histórico. E aí ela vai ter essa coluna aqui de final date control. Então, normalmente, como isso daqui vai reprocessar diariamente, né? Então, por exemplo, aqui é o dia 26 às 23h59, tá? Vou pegar minha coluna aqui de data de contato. Data de contato. Vou pegar aqui a minha coluna final date control. Pronto, vou dar um distinct dessas duas. Pra facilitar aqui pra vocês entenderem, tá? Então tá. O que eu tenho aqui, ó? O que vai acontecer? O meu processo ele vai rodar diariamente. Então, vamos dizer o quê? Que lá na minha stage, eu tinha dado do dia 25, do dia 24. Deixa eu ordenar aqui também a minha data de contato, para ficar mais legível. Então, vamos lá. Lá na minha stage, eu tinha dado do dia 24, 25 e 26, que eu rodei, que o meu processo rodou no dia 26. Tá? Às 23h59 aqui. E aí, beleza. Quando eu rodar aqui, tipo, colocar o final date control, e lá ele rodou bonitinho e alimentou o histórico aqui com a data do dia 26. Então, quando eu rodar a dimensão, o histórico rodou, pegou todos esses dados aqui e guardou dia 26. Quando a minha dimensão rodar, com o final date control do dia 26, que vai ser esse mesmo aqui, ó, dia 26, 23, 59, 59, que vai ser igual, o processo sempre vai rodar na mesma hora, todos. Ele vai pegar todos esses períodos aqui, do dia 24, 25 e 26. Independente se eu tô rodando aqui minha data do final deste control do dia 26, eu vou pegar também dia 24 e 25, porque o processo rodou numa hora, mas a data foi gravada para aquele período e por isso ele funciona. E aí virou o dia, certo?
entrou dados na stage aqui do dia 27, e aí chegou lá no final do dia, o meu processo rodou de novo e pegou todos os dados referente a apenas isso aqui, não pegou tudo, porque o dia 26 já foi processado. Então a gente só processa o que ainda não foi, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia do negócio. E aí, como ele vai rodar, todos os processos vão rodar diariamente, a ideia é essa, né? Rodar diariamente. Isso aqui não vai quebrar, vai dar sempre certo, sabe? O meu final, só colocar esse filtro aqui, ó, de final date contra igual final date contra, eu vou garantir que eu vou pegar apenas os dados da minha históricos que ainda não foram reprocessados, vai dar certo. Eu acho que vocês entenderam, né? Qualquer coisa, comenta aí que eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? Então, ok, aqui eu tô pegando os dados, né, tô gerando aqui, eu tô dropando aqui uma temporária antes dela existir e tô dando insert entro na base canal porque eu quero guardar essa temporária aqui, né? E aí o final date conta para poder filtrar aqui a minha histórico e tal. Pronto, depois de criar essa dimensão, olha, depois de criar essa temporária, né, da minha base canal, eu criei aqui o meu merge, né, onde eu fiz o quê? Eu falei que eu queria mergear os dados dentro da minha Jim canal. Então, eu falo aqui, né, que eu quero mergear, né, adicionar os dados dentro da minha Jim canal. E aí eu dou um apelido aqui para ela de destino. E esse uso em hashtag base canal, ele vai ser o quê? Eu vou inserir os dados dentro da Jim canal com as informações da nossa base canal, que é o que a gente criou aqui em cima, certo? E aí eu começo a fazer as comparações do que de uma base, né, com a outra, então do que tem na nossa dimensão física lá, com a nossa temporária, aqui da nossa procedure, e aí eu valido aqui, né, canal igual canal, então o texto canal aqui da nossa temp com o texto canal lá da nossa dimensão, para ver se isso aqui, se existe os dados lá dentro. E aí entra aqui a validação. Quando não existir, então, o when not match, quando não der match, não for verdadeiro essa condição, o que eu vou fazer? Eu vou inserir os valores lá dentro. E aí, como ele não existe, vai ser um texto novo. Quando esse texto entrar dentro da dimensão, o que vai acontecer? Vai ser adicionado um ID novo com o novo texto. E é isso, é um merge bem simples aqui de dimensão e eu faço a mesma coisa para as outras, tá? Para produto e eu fiz a mesma coisa aqui para as outras tabelas, né? Então a gente tem aqui a nossa Jim produto e aí eu fiz o quê? Criei a temporada Jim produto, o mesmo filtro, a mesma questão aqui do where para poder tirar os dados que forem em branco ou nulo e fiz aqui o merge, né? Então inserindo os dados da Jim produto com a informação da nossa temporária, validando aqui a texto com texto e inserindo os dados aqui, né? Insert valor. E motivo de exceção, a mesma coisa, tá? Então, quando a gente criou a nossa procedure de histórico, tabela de histórico, eu fiz no detalhe, fui escrevendo código por código aqui com vocês, para vocês entenderem o que estava acontecendo, né, e fazendo aqui a inserção lá na outra procedure, tá? Então esse daqui foi um pouquinho mais rápido porque a gente já fez isso junto lá no histórico, tipo, eu escrevendo, tá? Então aqui eu já fiz e só tô mostrando como eu fiz. E no final de tudo, eu só dropei, né, excluí as temporárias que eu criei durante a criação aqui da nossa procedure. Então se eu criei aqui a nossa temp, né, base canal, ela tá sendo dropada lá embaixo. Base produto também e a nossa base motivo de satisfação, tá vendo? As 3 tabelas temporárias que eu criei, eu excluí aqui. E é isso, ela já tá, a gente já tem aqui, então, todas as nossas dimensões, né, criadas e alimentadas, tá bom? Então, todas elas estão aqui, bonitinha com todos os nossos dados. E no próximo vídeo a gente vai fazer a criação da nossa fato, né? E depois a criação da procedure, inserção lá dos dados dentro da nossa fato. E depois parte pro Power BI. Então, se você gostou, já curte, comenta, né? Se ficou alguma dúvida aqui, fala pra mim, que eu tento explicar pra vocês de uma outra forma. E até a próxima, gente!